Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Jogos 2D com Unity, utilizando a linguagem de programação C#. E nessa aula a gente vai aprender como configurar aqui o nosso projeto, e iniciando aqui os tópicos essenciais no Unity. Nas primeiras aulas a gente viu a parte de lógica de programação, e nesse momento a gente vai entrar um pouco mais realmente dentro do Unity, né? Nas funcionalidades básicas e essenciais do Unity. Então vamos lá, o que eu tenho que fazer aqui? Primeira coisa, o projeto de vocês está assim, Free Aspect. Eu, com Ctrl Shift B, eu consigo acessar aqui as configurações, as settings, né, Build Settings, ou então eu venho aqui, clico aqui em Build Settings, dessa forma, eu consigo identificar qual é a plataforma-alvo que eu estou desenvolvendo. Nesse caso, eu estou desenvolvendo para PC, Mac e Linux Standalone. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou fazer nada, vou deixar dessa forma aqui mesmo. Se eu fosse criar para Android, eu escolheria esse aqui e escolheria essa opção Switch Platform. Se fosse para web, eu colocaria essa opção aqui. Mas como é para PC, a gente só está treinando realmente, criando algumas coisas aqui bem simples. Então eu vou deixar aqui para PC, que é mais simples. Então, certo, feito isso, eu vou vir aqui em Free Aspect, colocar aqui 19.2.9, quero que deixe aqui nessa resolução. E o que eu vou fazer aqui? A primeira coisa, eu tenho um player na cena. Pessoal, eu excluí o script player, não vou precisar dele. Excluí o script player e também ele não está mais aqui, anexado aqui no Inspector. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui, vai ter um script player aqui na pasta de vocês vão clicar com o botão direito e vão deletar ele. E aqui no player vai ter um componente aqui vazio. Vocês vão vir nele aqui e vão remover o componente, né? O componente player que tiver aqui referenciando o script player que a gente tinha criado. Então, meu player aqui vai estar vazio, só com o sprite render, do jeito que ele já estava. Eu vou resetar a posição dele aqui. O meu main camera eu vou resetar também, não, já está certo. Beleza, é assim que eu quero ele. Primeira coisa, eu vou definir qual é o background que eu quero aqui no meu main camera, né? Eu não quero esse azul assim, eu quero essa cor aqui. Acho que está legal essa cor. Deixar essa cor. E aqui eu vou criar um novo objeto. Eu vou criar aqui um objeto vazio. Eu vou chamar esse objeto de ground, né? Vai ser o chão do meu jogo. Eu vou adicionar um componente sprite render para ele. Sprite render. Que esse componente, mais uma vez, vou dizer, é um dos componentes mais importantes que a gente tem aqui no 2D. Porque ele diz como é que o meu objeto vai ser renderizado na tela, né? Qual vai ser a visualização que a gente vai ter do objeto. Certo, coloquei aqui o Sprite Render, vou vir aqui no Sprites Standard, que é essa pasta que eu criei, e vou jogar aqui um Square aqui dentro, né? Vou colocar aqui esse carinha. Vou colocar ele como visual quadrado também. Vou trazer ele aqui, vou resetar o transform dele. Resetar é a mesma coisa de eu passar 0, 0, 0 aqui. Isso aqui é a mesma coisa que resetar. Vou resetar ele aqui. Vou descer um pouco ele. Quer dizer, vou descer não, vou subir o player. Não, vou descer ele mesmo. Vou clicar aqui no meu ground. Toda vez que eu quiser selecionar o objeto, imagine que eu estou aqui, por exemplo. Estou cá longe. Vou selecionar esse objeto ground aqui. Eu vou selecionar o objeto no hierarchy, aperto a tecla F de dar foco, né? Tecla de atalho para focar no objeto. E pessoal, eu tenho essas opções aqui. Eu posso movimentar ele para um lado e para o outro, utilizando essa primeira opção. Com a mãozinha eu consigo simplesmente trafegar aqui, navegar pela minha cena. Com esse carinha aqui eu consigo trazer ele de um lado para o outro. Ou até também, se eu tiver na visão 3D, consigo movimentar ele no eixo Z. Mas não é isso que eu quero. O que eu fiz aqui? Eu utilizei a tecla de atalho Ctrl Z. Toda vez que eu fizer uma coisa, eu posso desfazer essa ação. E eu posso refazer também, com Ctrl Y, Ctrl Z. Ctrl Y, Ctrl Z. Dessa forma. Então eu quero ele aqui mesmo, em 0 no eixo Z. Beleza, está aqui em 0 no eixo Z. Pessoal, eu consigo verificar, quando eu movimento um objeto, eu consigo verificar ele aqui no Transform, né? Quando eu mudo ele de posição, a position aqui referente a cada um dos eixos, ele vai alterar. Por exemplo, eu alterei no eixo Y, ele alterou aqui. Ao alterar no eixo X agora, ele alterou aqui também. Se eu alterar no eixo Z, ele vai alterar cá também. Beleza? Vou voltar aqui para a visualização 2D. A questão do jogo ser 3D ou 2D tem muito a ver, quer dizer, só tem a ver com a forma como ele é mostrado na tela. Por exemplo, e com os elementos que eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando com elementos 2D aqui no meu cenário, né? Então esse jogo vai ser 2D. Por exemplo, eu não tenho um eixo de profundidade aqui associado a esse sprite que eu coloquei. Não tenho. Vejam que ele para aqui, ele não se estende aqui no eixo Z, que é esse eixo azul aqui.
Então, eu vou colocar ele na visão 2D, então o que eu tenho é um jogo 2D. É um jogo 2D porque eu elimino um dos eixos, eu elimino o eixo Z. Eu não mostro o eixo Z dos meus objetos. Então, eu coloco a câmera aqui posicionada frontalmente, né? E não tenho aqui a presença do eixo Z. Então é um jogo 2D, mas poderia ser diferente. Então, só para desmistificar isso, não existe uma configuração específica para um jogo 2D ou uma configuração específica para um jogo 3D. É só a forma como eu visualizo meus objetos aqui na tela, escondendo ou não o eixo Z. Então o que eu vou fazer? Já tenho aqui meu player. Eu consigo também, além de utilizar... Ó, eu seleciono esse carinha aqui utilizando a tecla de atalho W. Eu seleciono esse outro aqui, que é o de rotação, né? Utilizando a tecla de atalho E. Aí eu consigo rotacionar os caras aqui. Observa aqui também o transform. Eu estou rotacionando em todos os eixos. Se eu rotacionar nesse eixo de cá, ele vai fazer isso aqui. Vejam só, no eixo X. Se eu utilizar a tecla de atalho R, ele vai vir para cá. Eu não utilizo muito essa função. Quando eu quero aumentar a escala do meu objeto, eu utilizo o T, geralmente, que é esse outro carinha aqui, é o Rect Tool, que eu consigo aumentar ou diminuir proporcionalmente aqui, utilizando a tecla de atalho Alt e Shift, né? Se eu clicar aqui e eu pressionar Alt e Shift, eu consigo diminuir ou aumentar proporcionalmente, mantendo a proporção entre os lados. Se eu fizer só isso aqui, vai ser um pouco mais difícil. Se eu utilizar só o Alt, eu vou aumentar um lado e do outro. Mas se eu fizer com Alt e Shift, ele vai aumentar todo proporcionalmente. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir no meu ground, eu vou definir ele com a cor, deixa eu ver, uma cor mais escura talvez. Será? Vou colocar essa cor mais cinza, né? Mais acinzentada. O meu main camera eu vou definir a cor dele um pouco mais suave, não quero que fique tão expressiva. E o meu player eu vou definir com a cor azul. Né? Será que é uma boa cor? Vamos testar aqui, uma cor azul. Dessa forma. Então tá beleza. Eu vou pegar esse ground aqui, eu vou expandir ele, utilizando a tecla de atalho T, ou então você vem aqui e coloca aqui nesse carinha, no Rect Tool. Vou trazer ele aqui para 0. Depois eu vou descer ele, que eu quero que ele fique em 0, em Y, ou em X, bem aqui reto. E aqui eu vou trazer ele aqui, eu estou segurando a tecla Alt para aumentar os lados proporcionalmente. Beleza? Vejam aqui que eu cheguei aqui até o limite da câmera, ultrapassei um pouco para dar uma folga. E embaixo eu vou só trazer para cá, até também o limite da câmera. Vou dar play aqui para vocês verem como é que está na minha cena. Eu vou maximizar esse cara. Pronto. Isso aqui é como está a minha cena, é assim que o jogador está vendo o meu jogo. Beleza? O que eu vou fazer agora? Eu vou trazer esse player para cá, não, vou deixar ele assim. E eu acredito que por hoje a gente conseguiu ver bastante coisa. E então a gente se vê então na próxima aula. Beleza? Falou e até mais!